amigos, bom dia, feliz sábado, que seja um dia de grandes bênçãos na casa de Deus, que você possa também aproveitar esse dia para estar em meio à natureza e quem sabe aprender lições importantes e perceber a presença do Senhor. A nossa história vem lá da Austrália, foi escrita pela Joy Dustoff e ela vem contando um dia que aconteceu uma coisa bem interessante. Havia muita chuva ali ao norte da cidade onde ela estava, que é Queensland, e essa chuva começou a se mover para o sul. Então ela decidiu retornar de trem, de ônibus, para a casa dela. Para sair da estação de trem, ela precisou subir por uma escada rolante. Quando ela já estava subindo, a mala que ela levava começou a balançar. E enquanto ela estava tentando estabilizar a mala ali na escada rolante, ela caiu para trás nos degraus, porque eles estavam se movendo e ela não conseguiu se levantar, obviamente. Um senhor bondoso a levantou, ajudou a sair da escada, enfim. De uma forma milagrosa, gente, não houve nenhuma evidência de lesão no caso dela, né? E ela acabou seguindo o seu caminho. Enquanto ela ia em direção ao ônibus, uma mulher abordou perguntando se era ela quem havia caído lá na escada rolante e perguntou se ela estava bem, se não havia se machucado. Ela falou assim, de uma forma alegre, não, eu estou bem, eu estou ótima, eu não me machuquei. Enfim, continuou o seu trajeto. Enquanto ela estava se distanciando daquela senhora, uma nuvem de solidão, sabe, de depressão pairou sobre ela. Ela não conseguia se livrar disso, apesar de ter percebido como o Senhor tinha acabado de cuidar dela, né? E ela poderia ter sofrido um acidente muito grave, mas nada lhe aconteceu. Só que aquela solidão, aquela tristeza começou a se intensificar durante a viagem de ônibus até que ela chegou na sua casa. E quando ela chegou, ela não viu pessoas, o bairro estava vazio, né? E não tinha ninguém andando pelas ruas. E ela até estava com medo de entrar dentro da sua casa vazia. Quando ela abre a porta, ela viu uma vibração perto dos seus pés. Ela encontrou ali o seu papagaio selvagem que tinha sido domesticado, que ela chama de Bully Boy. E ele estava ali no degrau de entrada. E ela falava, mas sai, Bully, sai. E ele não saía, ele se recusava de sair dos pés dela. Falou com ele, pediu, mas nada. De repente, aquela escuridão de solidão e depressão começou a ir embora. E tudo por causa do quê? Do tal papagaio, que não saía do pé dela. Ela percebeu, olha, esse Deus usa coisas simples para ajudar a gente a perceber a sua presença, de como Ele nos ama, não é? E que Ele está atento às nossas necessidades. A Bíblia fala muitas situações em que Deus usou criaturas com penas, pássaros, para transmitir mensagens de alegria e esperança para as pessoas. Olha, foi para Noé depois do dilúvio, não é? Teve a pomba, lembra disso? Também teve ali um outro caso dos corvos que trouxeram comida para Elias, certo? Deus usou os corvos ali para, inclusive, Jesus comparou o seu anseio pelo povo de Jerusalém a uma galinha que ajunta os seus pintinhos sobre as suas asas. Lá em Mateus 10,16, não diz que a gente deveria ser prudente, né? Como as pombas. Olha, a gente precisa ter esse cuidado de observar como Deus usa, às vezes, pequenos animaizinhos, suas criaturinhas, para trazer bênçãos à nossa vida. Então, que tal nesse sábado aproveitar para observar isso? E no dia a dia também, vai que você consegue entender que as bênçãos de Deus são sempre muito diversificadas e Ele pode as apresentar de uma maneira que você nem imagina. Ótimo dia! Até amanhã!